Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vou trazer uma mensagem que Deus me deu. Ontem, enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu estava meditando, né? O vídeo de hoje é um devocional, mas é uma palavra profética para a sua vida e que eu recebi do Senhor. É, e eu senti de compartilhar com vocês, né? E eu senti de Deus que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem para que você venha compreender o que está acontecendo, o que está sendo colocado em jogo, né? Vamos parar para pensar um pouquinho e meditar que hoje é sexta-feira, mais um dia o Senhor nos abençoou com vida, né, com saúde. Mas algo que eu estava pensando agora mesmo quando eu acordei é como é difícil nós termos esperança quando as coisas estão difíceis, né? Então, as pessoas elas têm promessas, elas têm uma palavra do Senhor, mas às vezes elas acabam se deixando levar para as dificuldades do dia a dia, o que é muito comum, né? Nós, seres humanos, somos mutáveis, nós mudamos, nós somos abalados, nós somos abaláveis, né? E nós nos abalamos com as notícias, com o cenário, com as nossas dificuldades, quando a gente tem uma palavra que não condiz com a nossa realidade, né? Então o Senhor fala que vai fazer uma coisa, mas quando a gente olha para nossas vidas e a gente pensa, Deus, eu não acho que isso vai acontecer, né? Porque em certos pontos a gente vai perdendo a esperança, aquela coisa toda. Mas o ponto é, aonde está o seu coração em tudo isso, sabe? Como é que você tem olhado para a sua situação? Porque é isso que vai definir como você vai ser, como é que você vai receber a tua bênção, a tua vitória. Eu vou abrir aqui no livro de Êxodo, ou melhor, você está aberto aqui no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 1, no verso 8 em diante, eu vou picando aqui, eu vou lendo. Eu não planejei, então vocês vão ver que eu possa fazer algumas pausas aqui, mas é para que você venha, né, ter uma compreensão maior da palavra de Deus para você, para que venha animar você da mesma forma que me animou, tá? Então, livro de Êxodo, capítulo 1, no verso 8 em diante, que diz assim, olha: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Eu vou continuar lendo aqui mais ou menos até o 14 e aí depois eu paro para poder explicar um pouquinho, tá? Verso 10. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma grande guerra, eles se juntarem aos nossos inimigos e lutarem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com cargas. E construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, né? Então com dureza. Eles foram firmes, né, na sua exigência com o povo de Israel, né? E tornaram sua vida amarga com dura escravidão, com ramassés, com argamassas e tijolos, e em todos os tipos de serviços no campo. Em todo o seu serviço em que os faziam servir era com rigor. Bom, vamos entender que José, ele tinha ido para o Egito, né, como uma forma de cumprimento da promessa, né, porque Deus tinha revelado que ele iria ser líder entre a sua família, e acabou que quando chegou o tempo de dificuldade, José, ele foi capaz de alimentar a sua família que estava em Canaã, porque ele estava sendo um governador no Egito. Quando o faraó morreu, mas o faraó não conhecia as histórias dos israelitas, né? Não conhecia Jacó, não conhecia, né, que sobre ele não só tinha uma palavra, mas ele tinha um conhecimento histórico muito grande ali no reino, né, do antigo faraó. Então esse novo faraó, ele olhava para os hebreus, né, para os israelitas, e eles pensavam assim, olha, esse povo é muito grande, eles é muito forte, eles podem, né, se tornarem contra nós, se tornarem contra mim, contra o meu reinado. Eles podem se juntarem com os inimigos e acabar, né, guerreando aqui contra nós, porque o povo era grande, era muita gente, milhões de pessoas.
E além disso, eles eram um povo forte, né? Porque não só a quantidade prevalecia, mas eles já tinham o favor de Deus, né? Já pense comigo. Se você olhar, imaginar esse cenário, né? Imagine esse cenário, um campo onde a maioria dos homens é da mesma região, falam o mesmo idioma, têm os mesmos costumes, e eles não percebem, né? Porque assim, é normal que quando você está envolvido naquela situação ali, você não percebe, eles não percebiam que eles eram um povo forte, não da mesma forma que o faraó olhava para eles. E aí a gente olha aqui que é algo muito interessante, que já, né, acabei falando, já no capítulo 8 aqui, mulher, no capítulo 9, o faraó ele diz, olha, ele fala assim: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso que nós. Ou seja, o inimigo, ele conhece a sua capacidade muito mais do que você imagina. É interessante que todas as vezes que as pessoas, algumas pessoas elas são levantadas como, né, como profeta, ou algumas pessoas elas são recebem uma palavra de Deus sobre uma promessa, alguma coisa, as pessoas elas nem percebem a capacidade que elas têm, né? Porque fica tão em volta, tão, eu ia dizer bitolado, mas nem é isso, mas fica tão preso no dia a dia, nas limitações das coisas, sabe? Aquele olhar para si só de uma forma ruim, que a pessoa nem percebe, né? Talvez você nem perceba a sua capacidade, talvez você nem tenha reparado no que você é capaz, do que você é capaz de fazer, né? Do seu poder, porque interessante, todas as vezes que algo de Deus vai acontecer, o inimigo ele se levanta. O inimigo ele faz questão de afligir essas pessoas, né? Nós, porque ele sabe que se a gente se alinhar com a vontade do Senhor, se a gente chegar e compreender do que nós somos capazes, nós vamos fazer muito mais. E é engraçado, né? Engraçado não. É interessante que Jesus disse, né? Eu vou para o Pai e eu vou deixar o Consolador. Vocês irão fazer obras maiores do que eu fiz. Agora pensa nisso, pensa o poder que nós temos em Cristo Jesus para fazer as coisas. Não só para manifestar cura, manifestar a restauração dos outros, nas pessoas ao nosso redor, mas para que a gente venha ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida onde o material, onde essa vida terrena não vai tomar conta. Entenda, olha como o inimigo, ele tem noção de que a igreja é poderosa, ele tem noção que o nome de Jesus ele tem poder. O inimigo aqui, que era Faraó, ele sabia que o povo de Israel era poderoso. E o povo nem tinha nem percebido, nem reparado, porque pensa o seguinte, se ali, lógico, né, que é uma questão, são várias questões aqui que eu poderia trazer como uma justificativa para eles não perceberem isso, mas com certeza o mais importante é porque Deus tinha uma promessa e tinha um meio de fazer com que aquele povo saísse do Egito, né? Deus iria levantar, ou melhor, Deus levantou alguém para que essa pessoa viesse e tirasse o povo de Israel do Egito, guiasse, né? Beba água. E aí, olha que no verso 10 ele fala, Faraó, ele fala, olha, vinde, atuemos sabiamente com eles para que não se multipliquem. Ou seja, o inimigo, ele não quer que você cresça. Ele sabe do que você é capaz, ele sabe da sua capacidade de expansão, de crescimento, ele olha para você e enxerga o seu potencial. E ele age de forma sábia, para que você não cresça, para que você, ao invés de continuar, né, aumentando o seu poder em Cristo Jesus, aumentando a sua capacidade, que às vezes você nem percebe que você tem, para que você acabe sendo oprimido por ele. E olha que interessante, porque aqui mostra que a pessoa, né, e é uma coisa que a gente pode aprender. Quem lidera, em geral, não é a pessoa mais forte, é os mais sábios. Porque se o faraó ele olhou e ele pensou desse jeito, ele tinha meios, né, não só os seus meios intelectuais de observar isso, mas ele sabia o que ele tinha que fazer para oprimir o povo. Ou seja, o inimigo, ele sabe que você pode crescer, ele sabe do seu potencial, ele sabe da sua capacidade, mas ele vai agir sabiamente para te afligir. E é isso, a gente pode ver no dia a dia, né?
Às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor para fazer alguma coisa, para a gente se posicionar acerca, né, de algo, ou a gente mesmo procurar ter uma comunhão com Deus, mas o dia a dia, essa questão da rotina, essa questão das tarefas diárias nos obrigam a ficar distante das coisas de Deus. Isso é o que mais acontece, né? Chega na rotina, aí você trabalha, sai cedo, né? Passa o dia inteiro na rua, cansa, você se desgasta trabalhando para outra pessoa. Chega em casa, você não tem pique para ler uma Bíblia, você não tem, sabe, um desempenho na oração, as suas orações, elas são fracas, são orações que mais se colocam num posicionamento para baixo, sabe? Não é uma oração com ousadia, não é um posicionamento de pessoa que sabe do seu potencial. Não, é uma oração de que, Senhor, tem misericórdia, isso aqui. Entenda, entenda, irmãos, entenda, minha querida, meu querido. Se você tem uma palavra do Senhor e você não tomar posicionamento acerca do que é para ser seu, o inimigo, ele vai facilmente tirar isso de você. E aí vai chegar um momento que você vai se perguntar, cadê Deus? Mas eu te pergunto, cadê o seu posicionamento diante disso? E aí, lógico que, de novo, aqui é um contexto totalmente diferente. Por que é um contexto totalmente diferente? Porque aqui é sobre escravidão. O povo era oprimido, o povo não tinha conhecimento, o povo estava, né, ali também sendo moldado por Deus para eles saírem, para eles clamarem para que eles pudessem sair do Egito. Então, nós temos que olhar para as nossas situações do dia a dia e pensar: por que eu passo tanto tempo em rede social, passo tanto tempo me dedicando às outras coisas e eu esqueço que é a mais importante? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos posicionamos no centro da vontade do querer de Deus, nós estamos permitindo que a nossa força, a nossa expansão, ela seja muito maior do que a gente já imaginou. Então pensa comigo. Todas as vezes que você chega na sua casa, depois do seu dia atarefado, que você fez tudo que você deveria, que você queria fazer, aí eu te pergunto, como é que você vai ter pique para se posicionar no mundo espiritual? Porque a guerra espiritual, ela acontece, né? O mundo espiritual, ele vem primeiro do que o mundo material. Então, as coisas no espiritual, elas já acontecem, elas já só falta elas virem pro material. Então, quando Deus declara uma bênção sobre a sua vida, quando Deus declara uma palavra sobre, né, sobre uma palavra de direcionamento sobre você, é a questão de tempo dessa palavra, ela sair do espiritual e vir se manifestar para o material. Só que isso também mostra o nosso posicionamento no mundo material. Nesse mundo onde nós temos que ter um posicionamento. É por isso que pessoas vão para a igreja anos e vivem, sabe, aquela mesma coisa. Porque o que determina realmente quem vai receber as coisas é a forma como você tem se posicionado perante as coisas de Deus. E olha que interessante que no verso 11 diz assim, olha: por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros. Olha isso aqui, olha que esperteza do inimigo. Ele vai te oprimir, ele vai te afligir com as coisas do dia a dia, né? Então é trabalho, você vai... Gente, nada contra em ganhar promoção no trabalho, isso é uma bênção. Quanto mais recurso financeiro você puder ter para poder alimentar sua família, conquistar os seus sonhos, isso é ótimo. Mas entenda que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que escolher se você vai querer as bênçãos aqui, materiais, ou se você vai querer as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos, as bênçãos, não assim dizer, né? As coisas dessa terra, gente, elas devem ser uma consequência de algo que Deus ele está liberando para nós. Mas é muito comum as pessoas elas esquecerem que uma hora tudo isso aqui ele vai ser vai passar. E se a gente não tiver esse olhar atento para as coisas de Deus, se a gente não tiver atento aos sinais, se a gente não tiver atento, né, e não fizer essa autoanálise de como é que está a minha alma, como é que está a questão da minha salvação, será que eu estou me posicionando para fazer a vontade do meu Pai? Porque é assim que começa, sabe? Eu dei exemplo do trabalho, mas é o dia a dia em si. A gente, né, procura se ocupar com tantas outras coisas
que nós não temos a capacidade de separar um momento para Deus. Nós não temos essa disciplina para olhar para as coisas do Senhor e buscar, sabe, em primeiro lugar. E eu falo isso, que pode ser que você ore de madrugada, né? Olha, se você orar de madrugada é uma coisa, se você começar a ler a Bíblia, né, ter um momento de devocional com Deus antes de você trabalhar, antes, ou no, né, na sua trajetória da sua casa até o seu trabalho, procure colocar Deus na sua vida. Não deixe que essas coisas do dia a dia, elas venham te afligir. Porque quanto mais o sistema, quanto mais o mundo, quanto mais o inimigo ele tenta te. Como é que fala? Ai, tem um termo aí que fala? Meu Deus, esqueci. Te distrair com as coisas que são só do campo visual, material, você vai se cansar, você vai se esquecer do mundo espiritual. Você vai se esquecer das promessas. É aí que você olha também para as suas limitações, né? Você pensa, meu Deus, como é que eu vou conseguir, né, viver aquela promessa que Deus me deu, sendo que quando eu olho ao meu redor, as coisas elas não condizem com essa palavra? Simplesmente porque quando você só olha para o horizonte, horizontal, quando você só olha aqui nesse campo onde os seus olhos vêm e você esquece de colocar o espiritual em primeiro lugar, você de fato não vai enxergar possibilidades. Você de fato não vai procurar, porque nós somos tendenciosos a resolver os nossos problemas por conta própria. Nós somos tendenciosos. Aqui no verso 12 diz assim, olha, mas quanto mais os afligiam, mais eles multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. É interessante que aqui, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, Deus, é muito difícil, infelizmente, ver, eu falo isso por mim mesma, sabe? Pessoas perseverarem espiritualmente falando, depois de uma guerra espiritual, depois de ataques, depois da opressão. É muito difícil, são poucas as pessoas, né? Isso só me lembra algo interessante que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que a salvação é de graça, mas o reino do céu ele é tomado por esforço. E isso me faz pensar, como é que está o nosso coração diante da nossa perseverança do dia a dia? Será que quando você está triste, será que você, de vez em quando você murmura, quando você questiona Deus, será que de fato você está deixando o seu crescimento espiritual ser desenvolvido? Ou você só está trazendo dores da carne para sua vida? Entende? Tem gente que, infelizmente, chega, sabe, não aguenta passar por nenhuma dificuldade, porque já quer desistir, já pensa que Deus se esqueceu. Queridos, não tem como você ganhar uma vitória sem antes você ter uma guerra, ter uma batalha para enfrentar. Sem ter que passar pelo vale, sem ter que passar por uma situação onde você tem que se esforçar, não só para receber, né? Não é como uma recompensa em si, mas é onde Deus prepara o nosso coração para que a gente venha desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Queridos, isso é muito importante. Isso é algo que tocou demais o meu coração quando eu pensei nisso, sabe? Será que no momento de aflição eu estou me deixando ser levada pelas dificuldades? Eu quero desistir, eu quero chorar, eu perco a fé, eu olho, né, para as dificuldades e eu fico me perguntando, Deus, como é que o Senhor vai fazer tal coisa, sendo que eu não tenho dinheiro, sendo que eu não tenho um certificado, sendo que eu não tenho a capacitação, enfim, será que você só está trazendo desculpas, excuses, para que Deus não venha agir na sua vida? Porque nós fazemos isso. Olha, e para acabar no verso 14 que diz assim, ó, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassas e tijolos, em todos os tipos de serviço no campo, em todos os seus serviços em que faziam servir era com rigor. E eu vou encerrar com esse versículo, que eu quero que você pense um pouco acerca do que você tem deixado dominar o seu coração. E eu falo isso com muito temor, sabe? Essa palavra, irmãos, com certeza antes de ir pra você, ela veio pra mim. Porque eu perguntei, eu meditando nisso, né? Será que eu tenho deixado que as coisas deste mundo elas venham tomar conta do que Deus tem pra mim? E como isso é um perigo, né? Porque eu faço isso também, de vez em quando. Se eu não
de vez em quando, assim, Deus tem que me apertar de uma forma que eu fico assim, olha, Senhor, eu realmente entendi agora porque o Senhor me tirou de certos lugares, eu sei porque o Senhor tá me fazendo passar por algumas situações. É porque o que Deus tem pra mim exige de mim um posicionamento, exige de mim um lugar onde eu entenda que eu tenho que me posicionar para receber, para manifestar o que já foi lançado no espiritual, no material. É difícil quando nós deixamos só esse mundo, a nossa carne nos abalar, né? Eu falo nossa carne porque é um material, sabe? São as emoções, são as coisas que são passageiras e que às vezes a gente dá muita atenção. Então, ao invés de eu dar atenção para a promessa, eu fico remoendo a minha situação e fico triste. Querido, não. Olha que ponto importante, eles ainda estavam trabalhando. Apesar dos pesares, eles ainda estavam ali. Até que chegou uma hora em que o povo orou pedindo para Deus, Deus, manda alguém para salvar a gente. E era esse o momento né, que estava acontecendo a virada na vida deles. E é isso que Deus quer que você faça, que você entenda que esse mundo aqui, ele tem as suas riquezas, nós temos nossos privilégios, né, que a gente pode ser feliz com, né, então feliz com os bens materiais. Nós somos felizes tendo essas conquistas, mas tem conquistas que nós só vamos ter quando nós entendermos que o inimigo ele vai fazer de tudo e ele faz pesadamente, trabalha de uma forma muito sábia para que nós venhamos nos distrair das coisas de Deus. Não perca sua fé, não deixe a sua situação desmotivar a sua vida. Entenda, se foi manifestado no mundo espiritual, é questão de tempo para ser manifestado no mundo material. E você tem que perseverar em Cristo Jesus para que você consiga ver isso acontecer. Senão, você vai ser apenas mais uma pessoa que infelizmente vai passar por essa vida e não vai receber com vigor, com felicidade aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Amém? Deus falou imensamente comigo, eu espero que Deus tenha falado imensamente com você. Não se deixe abalar, fique firme nas promessas do Senhor. Compartilhe essa palavra profética com alguém. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui um comentário, se inscreva no meu canal, me siga no meu Instagram, que é @carol_macorim. Eu vivo colocando conteúdos lá, então se você não me segue no Instagram, você está perdendo. Vamos lá, eu vou orar por você rapidamente aqui e eu já vou encerrar o vídeo, tá bom? Deus, eu agradeço por mais um dia de vida, por esse vídeo, por essa palavra, Senhor amado, que antes de ser dada para essa pessoa, ela veio para mim. Deus, assim como edificou a minha fé, eu creio que essa palavra vai edificar a fé dessa outra pessoa. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, levanta os caídos, dê força para essa pessoa, levanta, restaura, Senhor, amado, de dentro para fora, essa motivação espiritual, a motivação, a disciplina para te buscar, para te servir, para te encontrar, Deus, para que essa pessoa não se deixe levar, porque o inimigo sabe do potencial que essa pessoa tem, mas essa pessoa está sendo sucumbida, está sendo sufocada pelas coisas materiais, porque o inimigo, Senhor amado, está fazendo de tudo para que essa pessoa não se posicione. Eu declaro, em nome de Jesus, uma vitória sobre essa vida. Deus, eu estou extremamente grato por essa palavra. Eu realmente estou. Obrigado, Espírito Santo, venha nos guiar, nos guardar, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de orar e pedir para Deus abençoar com que essa palavra se torne uma realidade sobre você, para que você venha se posicionar e receber, primeiro de tudo, um coração disposto a louvar o Senhor por mais que as dificuldades elas venham, tá? Que Deus venha abençoar extremamente a sua vida. Até o próximo vídeo.